Bom dia, estamos de volta agora para continuar o capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 40, a parte 2, né? Do capítulo, porque o capítulo 26 é um capítulo muito extenso e para o vídeo não ficar muito longo, né? E no vídeo anterior, nós falamos sobre a oração de Jesus no Getsemane, né? Que ele orou ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, né? Porque Jesus sabia que ele ia ser morto, ele ia ser... por todo o sofrimento que ele ia passar, ele sabia de tudo. Então, ele pediu ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas também ele falou, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Porque esse processo de Jesus, que Jesus passou, ou iria passar, faz parte do plano de redenção da humanidade, né? Então Deus, ele quer que nós oremos sobre tudo, mas seu desejo é que oremos conforme a vontade dele, né? Por isso é importante pedir a Deus que ele nos revele qual é a vontade dele para nossas vidas, né? Para que a gente possa orar de acordo com ela. Amém? Então, Jesus estava sofrendo ali porque ele ia assumir o nosso lugar, ele ia sofrer no nosso lugar. Então, o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E, de certa forma, Jesus, ele assumindo esse pecado, a ira, né, de Deus ali, pelos pecados da humanidade, ele ia receber sobre si. Então, ele, na verdade, estava pedindo para que afastasse esse cálice, porque o pecado afasta a gente de Deus. Então, por um tempo, ele ia ficar longe do Pai. Isso também foi algo bem triste, né? Então, aqui fala que Jesus previu o sofrimento físico e agonia emocional da separação do Pai. Por isso pediu que Deus o livrasse do cálice do sofrimento, desse sofrimento, de ficar longe do Pai e também de passar, né, por todo aquele sofrimento. Então, a partir do versículo 40, vamos dar continuidade. Espírito Santo, vem nos ajudar, dar-nos clareza, discernimento, sabedoria em tudo que vamos ouvir aqui neste momento e que vou ler, amém? Então, no versículo 40 do capítulo 26 diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, até hoje. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e muitas vezes a gente vive de acordo com as vontades da nossa carne, né? Perdão. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai.
versículo 47 diz: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, assim, quando ele fala isso, ele quer dizer que ele se entregou, entendeu? Ele quer dizer que ele se deu de presente para nós. Porque ali no versículo 53 diz: Você acha que eu não posso pedir ao Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas se ele pedisse isso para o Pai, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma para que a humanidade fosse redimida de seus pecados, fosse salva pelo sacrifício, né, do Senhor Jesus, por ele se colocar no nosso lugar? Então, ele se deu. Ninguém tomou dele. Ele se deu a vida dele. Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para quê? Se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Aqui a gente tem que fazer uma reflexão no sentido assim: quando realmente nós formos pressionados a declarar Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nós de fato se colocaremos nesse lugar de que Ele é o nosso Senhor? Ou faremos como foi feito aqui com os discípulos, abandonaram e fugiram? Porque hoje nós somos os discípulos de Jesus e nós carregamos uma mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a vida abundante do Senhor aqui na terra. Ele nos deu uma mensagem e nós temos essa comissão de pregar as boas novas. Foi para isso que ele veio. E as boas notícias são essas: que ele veio para nos salvar, para libertar todo aquele que nele crê. Então, que nós possamos estar firmes nessa grande comissão que ele nos deu, que a gente possa praticar o ide e pregar o evangelho em todos os confins, até os confins da terra, né? Em nome de Jesus. Então, no versículo 57 diz assim: Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Então ele estava lá, Pedro estava lá olhando de longe. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram.
embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Aí Jesus fala: Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui fala da volta de Jesus. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? O réu de morte? É réu de morte? Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. Seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pai, ajuda-nos a não negar a Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa orar de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, que nós possamos usufruir da vida abundante que Jesus conquistou na cruz para nós. Que nós nos posicionemos neste lugar de receber a vida de Cristo, em nome de Jesus. Recebe aí a vida de Cristo, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Se posicione, porque o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi suficiente para nos libertar, para nos sarar, para fazer-nos viver a plenitude do amor dele aqui na terra. E nos deu uma eternidade, e nos dá uma eternidade ao seu lado. Então, que nós possamos meditar nessa palavra e possamos ser testemunhas do Senhor Jesus, anunciando as boas novas, que ele já pagou a nossa dívida, que ele já pagou o preço lá na cruz. Ele sofreu, levou sobre si toda a enfermidade, levou sobre si todos os nossos pecados, e hoje nós somos livres para adorá-lo com as nossas ações,
em todas as nossas atitudes, no nosso dia a dia, meditarmos se aquilo que nós estamos fazendo expressa o testemunho de discípulo de Jesus, expressa gratidão naquilo que Jesus fez para nós na cruz. Espírito Santo, completa a mensagem, traduz a mensagem no coração de todas as pessoas que estão vendo e ouvindo este vídeo neste dia. Deus abençoe o seu dia na graça, na paz e no favor dele. Para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.